ser humano. Tanto em seu mundo interior quanto no exterior, o ser humano encontra indícios de algo que está acima dele e de tudo que existe, e do qual ele e tudo que existe dependem. A pergunta sobre esse ser, a busca de Deus, pertence ao ser do homem. Edith Stein encontra na experiência religiosa de conversão ao cristianismo e de participação ativa aos acontecimentos históricos de seu tempo, bem como na vida contemplativa no Carmelo, o significado de experiência de união da alma com Deus. E dessa dimensão, Deus, não somente no conceito isolado, no aspecto de uma instituição, de questões de dogmas e doutrinas. A modalidade de encontro dessa busca é dentro do cerne da própria alteridade. Descobrir-se dentro da sua própria alma é descobrir-se para com o próprio Deus. Não é algo isolado do ser. O ser ele não está isolado do mundo. O ser aí, conforme na dinâmica de Heidegger, o ser que está pelo mundo, ele não está sozinho em uma consciência, ele se encontra em si, ele se encontra no outro. Em uma busca dinâmica de contemplação. Assim como já afirmava Nietzsche, que a falta de contemplação leva a humanidade a uma barbárie. Em que sentido? Aquele que não procura a si mesmo, aquele que não procura entender as dinâmicas do seu próprio ser, aprofundando em sua consciência para entender a si mesmo e a entender o próximo, isola-se e não abre-se ao microcosmo dentro de si. Recorro aqui ao filósofo Diógenes. O programa desse filósofo se expressa inteiramente na célebre frase: procuro o homem, que, como se relata, ele pronunciava caminhando com a lanterna acesa em pleno dia, nos lugares mais apinhados, com evidente e provocante ironia. Queria significar uma busca por esse ser, um ser que sai de si, mas não esquece de si. E significar exatamente o seguinte: busco o homem que vive segundo sua mais autêntica essência, busco o homem que, para além de toda a exterioridade, de todas as convenções da sociedade, do próprio capricho da sorte, da fortuna, sabe reencontrar sua genuína natureza, sabe viver conforme essa natureza e, assim, sabe ser feliz na busca dessa dinâmica, dessa consciência autêntica. O saber ser finito. O saber ser finito, episódio 5, último episódio da série Edith Stein, por uma existência humana autêntica e com propósito. E nessa sequência de episódios, a reflexão acerca do ser humano inserido nesse mundo, de certo modo esse ser aí, o Dasein de Heidegger, ele não está inserido no mundo de forma sozinha. É preciso então realmente entender esse sentido. E o sentido ele vem numa proposta contemplativa, e nessa contemplação, se assim puder aqui recorrer a Nietzsche em Um Humano Demasiado Humano, onde ele diz assim: por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo, humano demasiado humano. A contemplação, não só no sentido dessa esfera religiosa, institucional,
numa dinâmica fechada em uma doutrina, mas pensando realmente na posição do ser humano, no posicionamento do ser humano perante o mundo. Entendendo que a dinâmica da vida não é uma dinâmica isolada, o ser humano não está sozinho nesse mundo, conforme foi refletido nessa questão da empatia, na questão da simpatia. O saber ser finito é ter noção da importância do ser presente. É a realidade vestindo fantasia de imortal pelos dias. É invisível no viver e perene no saber. A morte é a estranha evolução da vida. E de certo modo nessa investigação fenomenológica de Edith Stein, influenciada de certo modo do caráter ontológico de Heidegger, traz exatamente essa dimensão, a finitude do ser. Mas essa finitude não deve provocar no ser humano um medo do não viver, não deve provocar no ser humano um sentimento de perda. É preciso então buscar essa vivência autêntica, como a própria proposta dessa reflexão do seriado. E dentro dessa dinâmica, ela é influenciada por Max Scheler. Ele coloca a posição do homem no cosmos, a posição do homem no mundo. Qual é o nosso posicionamento? Somos finitos pela nossa natureza, somos finitos mediante a nossa situação temporal. Então, qual de fato é o nosso posicionamento do mundo? Qual de fato é o nosso posicionamento perante nós mesmos? É possível sim nos posicionarmos perante nós mesmos. E dentro dessa dimensão, a pessoa para pensar, mas como que eu me posiciono perante a mim mesmo? É exatamente dessa proposta que ela traz como reflexão, quando ela coloca no ser finito e o ser eterno, essa busca dessa consciência autêntica que nos leva a uma dimensão maior. E essa dimensão maior não é uma dimensão perfeita que vai dar nessa situação perfeita. É exatamente uma situação maior, é dessa posição perante a vida, perante as decisões as quais nós tomamos. E volta novamente na questão da fenomenologia. A fenomenologia, ela trata dessa questão existencial, ela trata dessa dimensão que a nossa consciência ela não está simplesmente aí. E é exatamente dessa dinâmica, também influenciada por Adolf Reinach, sobre a fenomenologia. Aonde é que nós estamos? Como é que nós estamos aqui? Qual é a dinâmica de vida que nós decidimos, dia após dia, adotarmos perante a nós mesmos e perante os demais? O grande barato, a grande jornada da vida é de fato entendermos que daqui nada levamos, ou a única coisa que levamos da vida é a vida a qual nós levamos. Aí está recorrendo a uma dinâmica do pensamento tomista, né? The end et essential, o ser e a essência. Qual é a essência na nossa vida? Não somente pensando naquela dinâmica de entender como funciona plenamente o ser, mas a essência é qual é a constituição que nós estamos propondo para nossas vidas. Constituição da pessoa, né, a obra de Edith Stein, que é de fato resultante de uma reflexão, de uma antropologia filosófica. E essa antropologia filosófica é exatamente pensar no questionamento: o que é o homem, o que é a mulher? E sendo esse questionamento essencial ao espírito do ser humano, esse desdobrar-se entre o eu e o si, designando-se então um sentido para a vida, um posicionamento existencial. O ser humano é um ser pessoal, e ser pessoa pressupõe liberdade e espiritualidade, ou seja, o ser humano possui em si, além da capacidade de conhecer-se por meio de
autodiscernimento, também pode conhecer, uma vez que, sendo pessoa, o ser humano é abertura, cuja vivência simpática e empática o constitui como ser interpessoal. A individualidade da pessoa humana é peculiar, e essa é a grandeza, peculiar, já que, como afirma Edith Stein, ela é tripartida unitariamente, a saber, corpo, alma, a psique e espírito. No pensamento fenomenológico de Stein, a pessoa humana tem que realizar-se, e é sua responsabilidade perseguir tal realização por meio dos materiais formativos. A pessoa é o resultado de um trabalho formativo, e Edith Stein descreve fenomenologicamente a pessoa humana em ação. Estamos constantemente em ação. Essa ação é finita, mas até chegarmos ao ponto final dessa ação, é preciso dar consistência. E essa consistência é o que ela vai colocar como a autenticidade do ser. E vem novamente a pergunta: o que é o ser humano? O que é que nós estamos fazendo desse nosso movimento, ao qual é uma transição de momento de energia, de vontade, para um outro momento? E a reflexão de toda essa série, desses 5 episódios, fica aqui o convite de acompanhar os outros episódios, de sempre nos questionarmos como é que nós estamos nos posicionando perante o mundo, como é que nós estamos nos posicionando perante as situações. Muito obrigado por terem acompanhado. Para aqueles que acompanharam até aqui, não deixem ali de se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e deixe aí o seu joinha, que isso contribui e ajuda muito para que eu possa continuar em outros projetos. Até mais, e teremos novidades de outros seriados por aí. Paz e bem.